Padilha, em primeiro lugar, obrigado por atender a gente. Eu sei que além do trabalho intenso que você está tendo na Câmara, como deputado, você teve um problema familiar relacionado a essa pandemia, né? Então, meus sentimentos e obrigado por atender a gente aqui no momento de tanta ocupação sua. Eu vou te chamar de ministro, porque esse papo aqui é sobre saúde, e o Instituto Lula, uma das marcas é o legado, é defender o legado, é resgatar o legado que o Lula deixou em seus 2 mandatos. Pouca gente lembra, mas o Instituto Lula nasceu nos anos 90, como formulação de políticas públicas. Então, eu recebi perguntas de pessoas que queriam saber, até quando a gente fica em casa, coisas que você está tratando no seu plantão, e depois eu queria que você explicasse como as pessoas fazem para acompanhar você nas redes sociais e no plantão, mas pela característica do Instituto Lula, eu vou puxar esse papo para a política e principalmente para as políticas públicas. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, ministro, tem muita gente hoje questionando a situação que o SUS e que a saúde está no país. Uma coisa que acho que todo mundo tem claro é que o SUS nunca sofreu de excesso de dinheiro, né? Tem um orçamento demais. Mas eu queria saber se dos anos que o senhor estava lá, e antes até, nos anos Lula, quando o senhor acompanhou, mudou alguma coisa na saúde? O PT deixou alguma marca? Tem um legado petista que continua até hoje? Alonso, assim, primeiro um prazer, uma honra de poder estar conversando com o nosso Instituto Lula, poder conversar com as pessoas que nos acompanham nessa entrevista. O presidente Lula e a presidenta Dilma deixaram legados marcantes para a história do Sistema Único de Saúde. E, infelizmente, legados que vêm sendo destruídos desde 2016, quando tem um golpe no país e Temer assume, e a marca principal dessa destruição, enquanto mudança constitucional, é a aprovação da emenda constitucional 95, que na prática rasga o compromisso constitucional do SUS, de um sistema único, universal, público, para toda a população. Vamos poder explicar um pouco por que essa EC 95 rasga esse compromisso. Porque ela diz o seguinte: vai ter que garantir tudo isso, só que os recursos nos próximos 20 anos terão que ficar congelados. Essa Mas mesmo com esse esforço, né? Que é a chamada emenda do teto de gasto, mesmo com esse esforço de destruição, a emenda do teto de gasto a partir de 95, eu nem gosto de usar muito esse termo teto de gasto, porque o teto, como teto, utilizar o piso dos investimentos na saúde naquele momento, né? Ela rasga esse compromisso porque ela diz o seguinte: saúde, o que diz o texto constitucional? Saúde é um direito de todos e dever do Estado. E ela tem que ser garantida por um conjunto de políticas de atenção à saúde, política econômica, política de moradia, política de meio ambiente, política de saneamento, que garanta as condições de vida para as pessoas. Então, o texto constitucional que tem que ser entregue à população através de um sistema único, hierarquizado, regionalizado e descentralizado, e com controle social. Essa é a base do texto constitucional. A emenda constitucional 95, ela põe um artigo a mais, né, aí. Diz o seguinte: tem que fazer tudo isso, só que não pode aumentar recursos nos próximos 20 anos. Então, com todo esse esforço de destruição, tem questões marcantes que aconteceram ao longo do governo Lula e também como sequência do governo da presidenta Dilma. Primeiro, o presidente Lula é o primeiro presidente na história do país, do ponto de vista do financiamento, a cumprir exatamente o que dizia a Constituição naquele momento, a partir de 2000, que foi aprovada a emenda constitucional 29, que estabelecia que os recursos da área da saúde deveriam variar ano a ano, né? Teria que pegar o orçamento utilizado no ano anterior, acrescentar esse orçamento, o PIB e a inflação. Então, o presidente Lula é o primeiro a começar a cumprir isso no seu primeiro orçamento de 2003. E veio cumprindo o presidente Lula e a presidenta Dilma até o final, a ponto da gente ter tido um aumento nominal no orçamento da saúde de mais de 300%. Quando a gente desconta a inflação, esse aumento nominal
esse aumento real é mais de 160% no orçamento do Ministério da Saúde nesse período. Porque é o primeiro presidente a cumprir aquilo que estava estabelecido na emenda constitucional 29. Né? Fernando Henrique não havia cumprido até então. Segundo, os governos Lula e Dilma regulamentam essa emenda, que tem um impacto muito importante, não só no cumprimento do orçamento federal, mas na obrigação dos orçamentos estaduais e municipais. A regulamentação dessa emenda estabelece uma regra para o governo federal e uma regra para estados e municípios. Os estados tinham que aplicar pelo menos 12% e os municípios no mínimo 15%. Isso foi decisivo para a expansão dos serviços de saúde no período 2003 até 2015, que é a maior expansão que nós tivemos. Para vocês terem ideia, a cobertura da saúde da família. No começo do governo do presidente Lula, cobria mais ou menos 25% da população. Terminou o governo da presidenta Dilma cobrindo mais da metade da população e com impacto muito forte em 60 milhões de brasileiros com o programa Mais Médicos, porque chegou exatamente onde tinha dificuldade do saúde da família chegar, porque você não tinha um médico fixo ali na unidade básica de saúde. Esse crescimento do orçamento, esse cumprimento, tanto só do governo federal, mas a regulamentação para que Estado e município também tivessem que cumprir, por exemplo, foi decisivo para a criação do SAMU, que é uma criação do governo do presidente Lula. Durante seus 2 mandatos, o presidente Lula levou o SAMU para todas as capitais do país e as principais regiões metropolitanas, e depois, a partir da nossa gestão já no Ministério da Saúde, no governo da presidenta Dilma, a gente levou o SAMU, interiorizamos o SAMU, levamos o SAMU para o interior do país, inclusive com unidades móveis fluviais na região amazônica. Foi decisivo, por exemplo, para fazer a maior expansão, fazer com que o Brasil passasse a ter o maior programa público de vacinas, ao incorporar vacinas que só estavam na clínica privada. A última delas foi a vacina do HPV, que foi no meu último ano de gestão do Ministério da Saúde, em 2013, e quando a gente incorporou para o SUS, uma família, se fosse dar essa vacina para sua filha de 9 anos, tinha que pagar R$ 1.200. O Brasil passou a ter o maior programa público de vacinação do mundo ao longo desses governos. Como também passou a ter o maior programa de transplante público do mundo. Em 2012, o Brasil recebeu um reconhecimento do maior número de transplantes públicos totalmente gratuitos, feitos no sistema público gratuito, foi no Brasil. Ou seja, os governos Lula e Dilma, sobretudo o início do governo do Lula, impulsionado pelo governo Lula, foram governos que desenvolveram, primeiro, né, consolidaram a estrutura do SUS, a estrutura institucional do SUS, como eu disse, o cumprimento da emenda constitucional que estabelecia o valor dos recursos, depois a regulamentação da emenda constitucional 29, que foi já na minha gestão no final de 2011, depois a regulamentação da participação das comissões tripartites, né, a estrutura institucional do Sistema Único de Saúde, e uma expansão orçamentária que fez com que a gente pudesse ter essa expansão de serviços. Para você ter uma ideia, em tempos de pandemia do coronavírus, quando a gente pega os leitos de UTI hoje do Sistema Único de Saúde, que estão disponíveis para o SUS, 63% dos leitos de UTI foram feitos de 2009 a 2016. Quando o Brasil teve a pandemia da influenza, que foi em 2009, o Brasil tinha quase 9 mil leitos de UTI. Hoje nós temos 23 mil leitos de UTI no SUS. Toda essa expansão aconteceu nos períodos de Lula e Dilma. Isso os leitos de UTI. Os leitos do que a gente chama de leitos de cuidados intermediários, que é quase uma UTI, que é muito importante, inclusive facilita você cuidar de pessoas sem ocupar uma de UTI, todos eles foram feitos durante os governos Lula e Dilma. Os cuidados intermediários começou em 2011 a nossa gestão, são mais de 5.800 leitos de cuidados intermediários que nós temos hoje. Mais de 5 mil foram feitos ao longo nessa gestão dos governos Lula e Dilma. E as UPAs 24 horas, são 2.500 leitos de UPAs 24 horas foram feitos, abertos durante os governos Lula e Dilma. Então, teve um papel fundamental da expansão dos serviços. E teve outros 2 papéis, Alonso, que eu queria sintetizar.
né? Porque a gente da área da saúde, né? Eu fui ministro, hoje estou como deputado, mas sou professor universitário, debato o tema da saúde. A gente diz que o SUS é uma história de dois fenômenos. Um fenômeno da universalização, ou seja, do esforço de atender pessoas que não eram atendidas antes de existir o SUS. Né? Em 1988, antes da criação do SUS, o programa de vacinação praticamente não existia, transplante não existia no SUS. Né? As pessoas só tinham acesso quem tinha carteira assinada. Então, o SUS ele é uma história de universalização do acesso, mas ele é uma história de um outro fenômeno que nós falamos, que é de uma tensão paradigmática. O SUS leva também um debate no país de uma outra forma de cuidar das pessoas. Não é só expandir mais o atendimento que existia, mas buscar uma outra forma de cuidar das pessoas. E o governo Lula foi decisivo nessa tensão paradigmática em todos os aspectos. Por exemplo, como cuida da saúde mental das pessoas, né? O processo de fechamento dos manicômios, ele acontece fundamentalmente a partir do governo do presidente Lula. A lei já havia sido aprovada antes, mas o processo, os fechamentos, a criação do programa de volta para casa, residências terapêuticas, depois unidades de acolhimento, os CAPs, toda essa expansão ao longo dos governos Lula, criar um outro jeito de cuidar da loucura que não seja trancafiando as pessoas, torturando as pessoas, colocando-as nos manicômios. Tanto é que a gente, de vez em quando, vê umas memes aí de bolsonaristas dizendo o seguinte: os governos Lula e Dilma fecharam mais de 30 mil leitos hospitalares. É verdade esse número. É lógico que eles não fazem o saldo, porque eles não contam a abertura de leitos de UTI, a abertura de leitos de UPA 24 horas, de unidades de cuidados intermediários, ou seja, eles pegam só leitos não intensivos. Mas quando a gente pega esse número, o que foi esse fechamento? Quando você pega o somatório desse número, foram 3 fechamentos. Mais de 17 mil leitos manicomiais que existiam no país. Então é verdade, nós fechamos manicômios que existiam no país. E ganhavam dinheiro, lucravam dinheiro, torturando as pessoas. Alonso, eu participei de fechamentos de manicômios, de ir lá pegar o paciente, levar para casa, ou levar para uma residência terapêutica, modelos que foram criados ao longo do governo do presidente Lula, onde tinham pessoas que estavam há 40 anos lá. Pessoas que estavam lá desde quando criança, que mal reconheciam mais seus familiares. O encontro dessas pessoas com suas famílias é uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi na minha vida como médico, como gestor da área da saúde. Então, nós fechamos, sim, 17 mil leitos. São leitos manicomiais que existiam no país que nós fechamos. Eu, quando fui secretário do Haddad, secretário de saúde na cidade de São Paulo, eu fui durante um ano secretário. Eu falei o seguinte: a minha missão aqui é pegar os 90 leitos que ainda existem de hospital manicomial na cidade de São Paulo, nós vamos fechar. E fechamos, colocando as pessoas aonde? Em residência terapêutica, república terapêutica, com cuidados, né, humanizados de forma adequada. Nós fechamos, uma parte do fechamento são leitos obstétricos, que eram leitos obstétricos para maternidades de pequeno porte, que na verdade eram indústrias de cesárea. Porque tecnicamente está comprovado que uma maternidade que faça até 50 partos por mês só, às vezes num município pequeno, às vezes em municípios grandes, mas é uma maternidade pequena, que durante os anos 70 e 80 lucraram com a chamada indústria de cesárea, só nasce criança de quarta e de sexta, porque é o dia que tem o plantão de um obstetra, do anestesiologista, da equipe. Então, maternidade pequena contratava um obstetra e um anestesiologista num dia da semana. Todas as crianças tinham que nascer naquele dia, tudo com cesárea. Era uma indústria de cesárea, foi fechado, sim. E cerca de 9 mil leitos foram fechados, são leitos pediátricos. Por quê? Porque o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. E com a expansão das vacinações, do programa de imunização, que a gente incorporou vacina para meningite, vacina para rotavírus, vacina para hepatite, vacina para hemófilos, que pode causar uma doença ou otite ou meningite, vacina para pneumococcus, vacinas só tinham na clínica privada, nós incorporamos na rede pública, despencou durante os governos Lula, né, já no governo Lula, e consolidou isso no governo da presidenta Dilma, despencou o número de internações por desnutrição, por diarreia,
por doenças pulmonares, por meningite, porque a gente começou a fazer a prevenção com a vacina. E o presidente Lula, com Bolsa Família, com Fome Zero, com as políticas sociais, passou a cuidar das pessoas com a geração de empregos, com o aumento do salário mínimo. A gente tirou o país do mapa da fome. Então, um pouco mais de 9 mil leitos fechados nesse período foram fechados leitos de pequenos hospitais pediátricos, ou mesmo de grandes hospitais pediátricos, que eram leitos de baixa complexidade e que, não, como chegou a hora, não tinha mais internação para esses leitos, porque eram enfermarias inteiras de desnutrição, de pneumonia, de meningite, caiu 40%, que passaram a ser controlados. E a maior demonstração de que estava correta a política é a redução da mortalidade infantil. Porque muita gente fala assim, mas esses leitos não eram para crianças, podiam estar morrendo? Se fosse, não tinha caído a mortalidade infantil. Tanto assim, 40% em 10 anos. 40% de redução da mortalidade infantil, né? E uma redução ainda maior, Alonso, vários estudos mostram isso, a redução ainda maior nos municípios que tiveram maior expansão do Bolsa Família e do Saúde da Família. E depois, a redução ainda maior nos municípios que receberam médicos do Mais Médicos, né? Onde foram os médicos do Mais Médicos, teve maior redução da mortalidade infantil, maior redução de internações por doenças que nós chamamos de doenças sensíveis da atenção primária em saúde, então redução de internação por pneumonia, por hipertensão, por doença cardiovascular, porque cuidou melhor na atenção primária em saúde, passou a ter o médico do Mais Médicos, o farmácia popular, que foi criação do presidente Lula, né, a assistência farmacêutica melhor, né? Então, eu sempre digo que o presidente Lula teve um papel fundamental nos avanços do Sistema Único de Saúde, avanços muito importantes na estrutura institucional do sistema, no financiamento do sistema, né? E com isso contribuindo fortemente para esse período de universalização e de tensão de paradigma, de como cuidar das pessoas, como a gente cuidar de uma forma mais humanizada das pessoas no Sistema Único de Saúde. Ministro, o senhor citou aí vários dados que me levam à segunda pergunta que eu tinha programado. Porque mesmo na vacinação de HPV, por exemplo, mas aí aconteceu com os Mais Médicos, aconteceu com Bolsa Família, sempre a gente via alguém apontando o dedo e falando, olha, na verdade os Mais Médicos são médicos cubanos que estão aqui, são guerrilheiros, né? A vacinação das crianças, alguém falou que estava estimulando crianças de 9 anos a fazer sexo. Era uma loucura que a gente viu durante todo esse tempo, na minha opinião, uma sabotagem, um boicote conservador à saúde. Eles tentaram acabar com o CPMF, tentaram acabar com os Mais Médicos, a gente não lembra, mas já em 2013, tentaram tirar o piso dos royalties da saúde e educação via uma PEC do Pacto Federativo, e tem esse golpe violento da chamada PEC do teto de gastos. Aí eu queria que o senhor me ajudasse a entender duas coisas. Como a gente consegue entender o jogo de interesses nessa disputa? A quem interessa ser contra a saúde pública, ser contra o SUS, boicotar o SUS? E aí a outra pergunta é uma pergunta um pouco pessoal, talvez. Eu queria saber como o senhor se sente vendo hoje as mesmas pessoas que votaram, que fizeram um discurso contra os interesses da saúde pública, defendendo o SUS, graças a Deus que a gente tem o SUS, vestindo o coletinho do SUS em entrevista e dependendo do SUS para o sucesso do combate a essa pandemia. Deixa eu começar pela última, porque eu acho que é a mais fácil, né? Porque já me perguntaram uma vez, como é que eu vejo, por exemplo, o Mandetta, que é do DEM, que é o partido que foi o partido mais ferrenho, que mais fez campanha contra a manutenção dos recursos da CPMF para a saúde. Tiraram mais de 40 bilhões de reais por ano do orçamento da área da saúde em 2007. Então, o DEM é filiado a esse partido. E o Mandetta, que é filiado ao DEM, a esse partido. E que depois, em 2016, na EC 95, foi um articulador da aprovação da EC 95. Um articulador importante naquele momento, porque ele fazia parte da Frente Parlamentar de Saúde.
E foi a primeira vez que a Frente Parlamentar de Saúde, ou parlamentares importantes da Frente Parlamentar de Saúde, articula a retirada de recursos da saúde. Porque mesmo no debate da CPMF lá atrás, mesmo parlamentares que eram de partidos de oposição ao presidente Lula, mas que faziam parte da Frente Parlamentar da Saúde, tinham dificuldade de votar contra a manutenção dos recursos da saúde, e vários deles acabaram votando a favor, junto conosco, tanto na Câmara quanto no Senado. Mostrava alguma então, toda vez que... o ministro Mandetta, que foi contra o Mais Médicos, que no ano passado, por exemplo, na entrevista que ele fez, primeira entrevista grande, aí, o programa de TV, ele disse que tinha que prever a possibilidade de cobrar dentro do SUS. Eu lembro. Né, que na primeira vinda dele ao Congresso Nacional, na Comissão de Seguridade Social e Família, ele disse que a gente precisava rever esse negócio do sistema ser universal, tinha que discutir só a cobertura universal da atenção primária. Então, muita gente já me perguntou como é que eu vejo, né, ele usando o código do SUS. Eu digo que eu vejo isso como uma vitória do SUS. Né? Boa. Teve que vir uma pandemia como essa, o coronavírus, para muitas pessoas que sempre desprezaram o Sistema Único de Saúde, né, criticam o Sistema Único de Saúde, boicotam o Sistema Único de Saúde, passarem a reconhecer o papel do Sistema Único de Saúde. Eu vejo isso como uma vitória do SUS. Eu fui diferente dele porque eu vesti a camisa do SUS desde o meu primeiro dia como ministro. Aliás, essa é uma coisa que inaugurei ali no Ministério. Tinha uma roupa, colete, tudo. A gente fez um hasteamento da bandeira do SUS no Ministério da Saúde. Não tinha bandeira do SUS no Ministério, fizemos um ato de hasteamento. Tem que ter bandeira do SUS na frente do Ministério da Saúde, que é como tem no Sistema Nacional Público Inglês. Então, eu torço para aqueles que vestiram a camisa do SUS agora, não tirem a camisa do SUS depois que passar a pandemia do coronavírus. Né? Torcemos. Que essa vitória seja não só uma vitória no começo do campeonato, né, mas que seja uma vitória, assim, que o SUS passe a ser aí um time invencível, tá certo? Sem derrotas, né, em relação a essas pessoas. E a outra pergunta que você fez, quais são os interesses que envolvem boicotes ao Sistema Único de Saúde? Eu quero dialogar com os dois fenômenos que eu falei inicialmente. O SUS significou, de um lado, um fenômeno da universalização, ou seja, atender quem não tinha acesso a nada, e ele significa um fenômeno também de tensão de paradigma, pensar uma nova forma de cuidar das pessoas, pensar um outro jeito de cuidar da saúde, daquilo que a gente fala de gerar autonomia nas pessoas. E esses dois fenômenos afetam profundos interesses. Né? O da universalização afeta interesses basicamente econômicos. A cada expansão da atenção primária em saúde do Sistema Único de Saúde, uma nova equipe de saúde da família, um novo médico do Mais Médicos chegando lá na ponta, um SAMU existindo, uma UPA 24 horas, como são os 2.500 leitos de UPAs 24 horas que nós montamos, a expansão dos leitos de UTI. A cada expansão, uma vacina que você coloca no SUS, você está mexendo com interesses econômicos, você está reduzindo o mercado para o setor privado lucrar, né, com isso. Seja o setor privado de clínicas privadas de vacina, seja o setor privado que, quando você tem uma expansão do leito de UTI, passa a ter um competidor, inclusive um balizador sobre qual tem que ser o valor da diária de um leito de UTI. Até isso o SUS provoca. Né? Regulação no setor privado. Seja quando você expande na atenção primária em saúde, você reduz, né, a proliferação dessas clínicas que ganham dinheiro, clínicas privadas que ganham dinheiro explorando a população mais pobre. Quando você cria um novo centro de referência do trabalhador, você entra dentro da fábrica, dentro do banco, dentro do supermercado, dentro do local de trabalho, você começa a questionar práticas que impactam na saúde daquelas pessoas. Então, a saúde, a expansão, a universalização impacta fortemente com um conjunto de interesses privados e econômicos. Né? E quanto mais forte essa rede do SUS,
mais forte também cresce o que a gente chama do mercado público do SUS, que também regula preços. Por exemplo, se você tem uma rede cada vez mais forte, você tem mais condições, por exemplo, de fazer compras governamentais mais robustas e, com isso, baixar o preço dos equipamentos, dos respiradores, dos insumos. Se você tem uma rede, um mercado público forte, você começa a regular preço para, por exemplo, produção de vacina, produção de medicamento. Então, tem um papel e um peso econômico enorme a saúde, né? Não só, eu sempre fiz esse debate com os nossos colegas da saúde, com os meus colegas de governo, com o próprio presidente Lula, ele dizia o seguinte: a saúde não é só expansão de cidadania. A saúde é um segmento decisivo para o desenvolvimento econômico de qualquer país. No caso de um país como o Brasil, desigual, com renda média, com muita pobreza ainda, muita desigualdade, tem um papel ainda mais decisivo para a economia do país. Não à toa, a saúde, na minha época como ministro, ela demandava 9% do PIB brasileiro, muito mais do que o agronegócio, por exemplo. O agronegócio tinha um papel importante na balança comercial, mas o PIB da saúde demandado pelo setor público e pelo setor privado que vende para o público, que é demandado pelo público, demandava 9% no PIB brasileiro. Então, o primeiro interesse que a gente impacta é o interesse econômico, né, que envolve quem ganha dinheiro com a saúde, quem lucra com a saúde, quem vê a saúde como uma coisa a ser comprada e vendida, e também o interesse econômico, porque expandir investimento em saúde significa o quê? Sobrar menos dinheiro para pagar a dívida do setor financeiro, os interesses do setor financeiro, porque saúde é um investimento que não é um investimento que você faz e você vai poder parar de fazer nos próximos anos. É um investimento corrente que continua e cada vez mais crescente, porque a população envelhece cada vez mais, novas tecnologias surgem, né? Tem um colega do governo que mexia com a área econômica que falava o seguinte: ó, a saúde, ele reconhecia, ele falava o seguinte, ó, vários segmentos, quando surge uma nova tecnologia, você abandona a anterior. Em geral, a nova tecnologia barateia as ações. Então, na área da educação, surge alguma coisa, o computador gera economia, você abandona cada vez mais o que você tinha antes, né? Na energia, na agricultura. A saúde, surge uma nova tecnologia, mas não necessariamente você abandona a anterior. Surge a ressonância nuclear magnética, mas você não vai abandonar a tomografia computadorizada, nem o raio-x, né? Surge uma nova vacina, surge um novo medicamento, não necessariamente se abandona os anteriores que já existiam, né? Então, a saúde tem uma densidade tecnológica, que significa investimentos, e muitas vezes investimentos correntes, muito importantes. Então, mexe com muito interesse econômico. Então, a boa parte daqueles que boicotavam a saúde do ponto de vista econômico eram movidos por dois interesses que se uniam. Um interesse da turma do setor financeiro, que não quer de forma alguma ter ampliação do papel do Estado, do setor público, mais investimento, porque sabe, inclusive, que para bancar esse investimento, a gente tem que fazer uma mudança tributária justa no país, tem que começar a discutir taxar grandes heranças. Como é que os países que têm sistemas nacionais públicos, como na Europa, bancam seus sistemas? Porque tem imposto sobre grandes heranças, porque a alíquota do imposto de renda é muito maior entre os muito mais ricos, né? Porque você tem impostos sobre produtos nocivos da saúde. É assim que os países europeus conseguem bancar seus sistemas nacionais públicos. É assim que o Canadá consegue bancar seu sistema nacional público. Então, a parte desse interesse financeiro econômico-financeiro sabe que o compromisso de expansão da universalização vai nos obrigar a ter que mexer na injustiça tributária que a gente tem no país. E o outro interesse que a gente mexe com a expansão do SUS tem a ver com aquilo que o SUS significa de tensão de paradigma, de mudança de cuidar da saúde. E aí você estava citando um exemplo, quer dizer, o SUS mexe com valores conservadores. Quando o SUS abraçou, por exemplo, as vítimas do HIV e AIDS, e disse que, independente da orientação sexual das pessoas, precisam ser acolhidas, cuidadas, têm direito, merecem que o Estado banque o seu tratamento, né? Que o Estado tem que ter compromisso em garantir o medicamento antirretroviral, os exames. Quando o SUS abraça essa população, e foi decisivo para o nosso Programa Nacional de AIDS, existia uma coisa chamada Sistema Único de Saúde, nós estamos mexendo com vários valores de quem
não respeita orientações sexuais, de quem acha que uma pessoa que tem uma determinada orientação sexual é um cidadão de segunda categoria, de quem acha que, né, você tem que excluir essas pessoas, né? Quando o SUS transforma pessoas que viviam em manicômios em cidadãos, tira a pessoa de dentro do manicômio, oferece uma outra vida para a pessoa, constrói o que a gente chama de residências terapêuticas, onde as pessoas reconstroem sua identidade, novos laços familiares. Vários deles começaram a desenvolver qualificação profissional, entrar no mercado de trabalho, vários viraram artistas, vários começaram a produzir cultura, comunicação. Né? Quando o SUS faz isso, traz os loucos que estavam excluídos para dentro da sociedade, né? Está mexendo com vários valores. Né? Quando o SUS diz que uma pessoa que faz uso problemático de drogas tem que ser respeitada, tem que ser acolhida, quando a gente propõe redução de danos para essas pessoas, ou seja, tem uma abordagem que não significa você achar que você vai fazer com que essa pessoa fique na abstinência permanente, você até vai buscar que um dia ela possa interromper o uso de drogas, mas que você vai ter uma abordagem que vai reduzindo os danos a essa pessoa pelo uso problemático de drogas. Ele está propondo uma outra abordagem, como a gente fez aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, na gestão do Haddad, programa de braços abertos, que foi reconhecido internacionalmente. Né? Quando o SUS cria, diz o seguinte, que o SUS vai bancar hormonioterapia, cirurgia de transexualização. Quando a gente cria, como nós criamos aqui na cidade de São Paulo, junto na gestão Haddad, o Transcidadania, onde a área da saúde, a área de direitos humanos, a área de assistência social, qualificação profissional, articula ofertas para as travestis do centro de São Paulo, que, por conta, inclusive, da sua atividade profissional, os profissionais do sexo estavam na situação mais vulnerável possível. Nós estamos mexendo no conjunto de valores. Né? Quando o SUS diz, nós vamos acabar com a indústria da cesárea, não dá para a gente ficar quieto diante de uma situação onde o Brasil, no setor privado, quase 90% dos partos terminam em cirurgia cesariana. No setor público, em torno de 30%. Nos outros países, é em torno de 10%. Mesmo nos Estados Unidos, que é um sistema totalmente privado, é em torno de 10% a 15% o número de partos cesarianas. Porque existe uma indústria de cesárea no país, que ela foi sendo construída, onde muita gente ganha dinheiro com isso. O médico não precisa ficar o tempo todo do lado da paciente esperando o trabalho de parto. Ele marca o horário para ir lá fazer a cirurgia, marca os seus horários no seu consultório. A estrutura do hospital ganha dinheiro com isso, porque vira uma máquina de produção de nascimento, né? Equipamentos, insumos, anestésicos ganham dinheiro com isso. Um verdadeiro mercado de produtos ganha dinheiro com isso. Então, quando o SUS mexe nessas tensões paradigmáticas de como cuidar da saúde, ele mexe com um conjunto de valores, né? E isso interfere nos esforços de boicote ao Sistema Único de Saúde, né? O SUS, eu digo, viu, Alonso? O SUS talvez tenha sido a principal, para além do PT, da CUT, do movimento sindical, mas o SUS talvez tenha sido uma das principais plataformas de geração de cidadania no Brasil. Porque o SUS, nessa coisa do controle social, dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos locais de saúde, fez com que donas de casa se transformassem em lideranças políticas do movimento popular, aprender o que é Constituição, o que são as leis, como chegar no Ministério Público, como fazer o acompanhamento, aprender de políticas públicas, né, construir associações, movimentos populares, fez com que loucos virassem cidadãos, as várias frentes de luta antimanicomial, né, permitiu visibilidade às pessoas que eram vítimas do HIV/AIDS. Então, essa tensão de paradigma mexe com muitos valores. Eu acho que esses dois fenômenos provocam reações e boicotes ao Sistema Único de Saúde. É legal você estar falando isso com o público do Instituto Lula, porque essas escolhas, muitas vezes com seus ônus, não só formam a personalidade, o caráter, mas são as essências do que é uma política pública. Ah, eu não gosto de política. Política é isso, é tomar decisão com seus ônus. Não, essas pessoas são seres humanos, a gente vai acolher, vai tratar. Queria te fazer mais uma pergunta antes de abrir para as suas considerações finais, que é quase uma provocação.
fiquei até pensando se a gente deve tocar nisso ou não. Mas eu acho que a pergunta está pulando aí, Eduardo. Você deixou de fazer hospital para fazer estádio da Copa do Mundo, Padilha? Eu não, né? Pelo contrário, foi a maior expansão. Mais de 60% dos leitos de UTI que existem hoje no Sistema Único de Saúde, quando foram feitos durante os governos Lula e Dilma, a partir de 2009, exatamente a partir de 2009, que é o tempo quando o Brasil, 2009, 2010, começou a se preparar para sediar a Copa do Mundo. Então, mais de 60% dos leitos de UTI que existem hoje foram feitos entre 2009 e 2015. A terapia intensiva UTI existe, né, desde a Segunda Guerra Mundial. O SUS desde 88. Foram nesse período de 2009 a 2015 que mais de 60% dos leitos de UTI foram feitos. Quase 100% dos leitos... Mais de 60% significa que mais que dobrou, né? Não, mais do que dobrou o que existia. De 2009 a 2015, mais do que dobrou o que existia. Né? E isso tendo, Alonso, sido retirado em 2007 40 bilhões de reais da saúde. Quem dificultou para que Lula e Dilma fizessem hospitais foram aqueles que votaram a favor de retirar 40 bilhões de reais por ano da saúde com a CPMF. Significaria um impacto enorme de recursos que a gente pudesse ampliar ainda mais isso, mesmo tendo sido retirado 40 bilhões de reais da saúde com a CPMF por ano, nós fizemos mais de 60% dos leitos de UTI que existem para o SUS no país no período de 2009 a 2015. Fizemos, nesse período de 2009 a 2015, mais de 2.500 leitos de UPAs 24 horas que não existiam. Fizemos mais de 5.000 leitos de unidades de cuidados intensivos, cuidados intermediários, somados aos leitos de UTI, que é o grande volume que tem hoje para os cuidados críticos no nosso país, né? Então, quem deixou de fazer hospital são aqueles que aprovaram o fim da CPMF, que tiraram 40 bilhões de reais do orçamento da área da saúde. E que depois, muitos deles, como o Bolsonaro votou contra a CPMF e votou a favor da emenda constitucional 95, que é o chamado teto de gastos, que congelou por 20 anos os recursos da saúde, que tirou 22 bilhões e meio de reais da saúde de 2016 até 2019. Então, quem impediu o SUS de fazer hospitais, né, que votaram a favor da CPMF e votaram a favor, votaram contra a CPMF e aqueles que votaram a favor da emenda constitucional 95. Se tem alguém que é responsável pelo Brasil não ter mais hospitais, são aqueles que votaram contra a manutenção da CPMF, tiraram 40 bilhões de reais por ano da saúde no governo Lula, porque queriam gerar uma instabilidade no governo Lula, e aqueles que votaram a favor do congelamento de 20 anos de recursos da saúde, que tirou 22,5 bilhões de reais de 2016 para cá. Esses mesmos que estão no poder hoje, quantos leitos de UTI eles fizeram desde que souberam que a pandemia se prepararam? Então... Não. Desde quando foi declarada a pandemia, que foi declarada em fevereiro, mas nós já sabíamos da epidemia do coronavírus no final de dezembro, e a Organização da Saúde declara uma emergência de saúde pública na metade de janeiro, depois em março declara a pandemia, ou seja, desde janeiro o Ministério da Saúde já sabia. Nós fizemos uma reunião, quando começou o ano legislativo, no começo de fevereiro, uma reunião da Comissão Externa do Coronavírus, no Ministério da Saúde, onde nós tratamos de 4 temas com o Ministério da Saúde. Hoje, por coincidência, estava tendo reunião da Comissão Externa do Coronavírus, e o presidente da comissão, que é um parlamentar do PP, não é do partido de esquerda, né? Ele estava comentando isso, relembrando isso hoje. Que a primeira reunião em fevereiro, nós tratamos de 4 temas: máscara, leito de UTI, médicos nas unidades básicas de saúde e testagem. 4 temas.
ter sido feitos a partir dali. Infelizmente, o Ministério, ou porque menosprezava a pandemia, a gente pega entrevistas naquela época do próprio ministro do Bolsonaro, a impressão que dá é que menosprezava, ele chega a falar que era uma gripe qualquer, que passaria, ou porque o Bolsonaro, do jeito que trata a pandemia até hoje, gerou obstáculos dentro do governo. Eu sei o que é a vida de um ministro da Saúde discutir com o ministro da Economia. Se não era o presidente Lula fazer o desempate, muitas vezes o recurso não saía. O presidente Lula que falava assim, ó, tem que... Qualquer reunião que falavam de gasto na área social, ele falava assim, está proibido usar a palavra gasto quando se fala de educação, de saúde ou de políticas sociais para os mais pobres. Então, isso tinha um peso na decisão. Tanto é que o governo Lula é o primeiro que começa a cumprir integralmente a emenda constitucional 29, o volume dos recursos para a área da saúde, o crescimento ano a ano. Né? Isso, ele desempatava qualquer disputa que tinha com o Ministério da Economia. Do jeito que o Bolsonaro trata o Ministério da Saúde, humilhando o Ministério da Saúde, desrespeitando as diretrizes, ele faz com que o Ministério da Saúde também tenha um conjunto de obstáculos dentro do governo. Então, a gente tem uma combinação de menosprezo com os obstáculos que faz com que, desde então, o Ministério da Saúde não resolvesse esses 4 problemas: leitos de UTI, máscaras, mais médicos e testagem. Tanto é que amanhã nós vamos ter uma reunião da Comissão do Coronavírus com o Ministério da Saúde, quero até convidar, a gente vai para poder acompanhar, vai ser amanhã à tarde, e o presidente da comissão já disse o seguinte, vai ter que tratar de novo desses 4 temas. Né? Testagem, o Brasil é dos países que tem crescimento do coronavírus, o que menos testa no mundo. O Brasil, em média, está testando 280 testes para 1 milhão de pessoas, enquanto a Alemanha, a Espanha, a Portugal já ultrapassaram 10 mil testes por 1 milhão de pessoas. O Brasil, que tem mais de 10 mil jovens médicos brasileiros formados no exterior, que atuaram no Mais Médicos, que querem atuar, atender a população nesse momento, estão impedidos de atuarem porque o Ministério da Saúde não chama esses jovens que conheceram as comunidades, as favelas, a área indígena através do Mais Médicos, estão aí. O Ministério da Saúde não chama esses jovens. O Brasil tem cerca de 2 mil médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil porque constituíram família, têm filhos. Desde dezembro de 2018, querem atender a população, estão impedidos de atender. E a gente assistindo Itália e mais de 60 países recebendo os médicos cubanos. Né? E a situação das máscaras, que até hoje o Ministério da Saúde faz entrevistas, anúncios da quantidade de máscaras que não chegam nos estados e nos municípios. Eu tenho acompanhado, Alonso, trabalhadores e trabalhadoras da saúde colocando a sua vida em risco, né? E o sofrimento que é, porque você tem uma geração, inclusive, de trabalhadores e trabalhadoras que não enfrentaram, por exemplo, o início da epidemia do HIV, que não enfrentaram mais epidemias de meningite, porque a gente, com a expansão da vacinação, não teve mais epidemias importantes da meningite. São trabalhadores que nunca enfrentaram a situação que estão enfrentando agora, né? Que é você ter que se expor a própria vida. Nós temos hospitais inteiros aí que já temos centenas de trabalhadores afastados. Temos aqui na cidade de São Paulo trabalhadores que morreram já, né? O sindicato está fazendo uma lista diária dos trabalhadores que morreram, estão colocando a sua vida em risco porque não tem máscaras, não tem equipamento de proteção. Quando o governo federal já deveria ter, desde o começo do ano, o governo federal, isso a gente tem cobrado insistentemente, que além de tentar comprar lá fora, tem que mobilizar a indústria brasileira para produzir. Quem é que vai conseguir garantir máscara para o enfermeiro, para a enfermeira que está ali no pronto-socorro, 24 horas, que precisa de pelo menos uma máscara a cada 2, 3 horas, tem que trocar a máscara. A gente só vai garantir essa máscara se a gente botar toda a nossa indústria têxtil para produzir máscara. As impressoras 3D dos institutos federais estão se colocando à disposição, os institutos federais que Lula criou pelo Brasil inteiro estão se colocando à disposição, pegar suas impressoras ali e produzir máscara, mobilizar, né, o volume enorme da indústria têxtil que o Brasil tem, para produzir máscara, produzir avental para os trabalhadores de saúde, produzir uniforme. Os trabalhadores de saúde saem de casa com a roupa, vai para o hospital, fica com a mesma roupa, volta para casa. Alguns estão sendo agredidos no transporte coletivo, tinha que ter um uniforme profissional lá dentro do hospital, troca lá, né?
O governo tinha que ter, desde o começo do ano, mobilizado toda a indústria do etanol, a indústria de bebidas, para fazer a conversão para a produção de álcool gel, de álcool 70, pegar a indústria automobilística, converter para produzir peças para os ventiladores mecânicos, né? A gente precisa de uma mobilização da indústria nacional, não dá para ficar esperando, né, disputar mercado da produção chinesa, disputar com os Estados Unidos, com o conjunto da Europa. A gente precisa mobilizar nossa indústria aqui. Isso pode ajudar a gerar emprego, atividade econômica, colocar a gente para trabalhar. Para isso, as pessoas precisam ter proteção. O cara que trabalha em aplicativo, né, entregador, o cara que é o motorista, ele precisa ter proteção para trabalhar. Né? O cara que trabalha nos serviços essenciais, no supermercado, na farmácia, precisa ter proteção. Então, assim, a gente precisa produzir milhões de máscaras. Vamos mobilizar a nossa indústria. O governo federal tem que fazer essa coordenação. Dizer o seguinte, quem for fazer, eu garanto a compra. A gente aprovou um orçamento de guerra no Congresso Nacional. Então, o governo federal tem que investir, não pode bobear, né? Passa os recursos para os estados. Os governos estaduais podem fazer essa mobilização, as prefeituras podem fazer, precisam do dinheiro do governo federal. Chega lá, quem produzir máscara, eu vou comprar tudo que foi produzido. Que produzido de álcool gel, eu vou comprar tudo que foi produzido. Que foi produzido de álcool 70, eu vou comprar tudo que foi produzido. Que foi produzido de peça, eu vou comprar. Precisa de crédito, vamos criar uma linha de crédito para o empresário fazer essa conversão. Né? Precisa de desoneração específica, vamos fazer uma desoneração específica. É assim que você enfrenta uma crise como essa. Precisa ser rápido. Infelizmente, o que a gente vê do Ministério da Saúde o que precisa desburocratizar, reconhecer, autorizar, Anvisa facilitar a autorização para isso, registro disso. Né? É assim que você enfrenta uma crise como essa, não ficando na inação, né? Na falta de ação, né? Que infelizmente é o que a gente vê do governo federal hoje. Legal. Ministro, eu fiz essa pergunta dos hospitais porque é uma coisa que aparece aqui e ali, quando as pessoas acham que não tem muito argumento para defender o que estão fazendo, recorrem a essas falácias e fake news. Hoje, mais cedo, eu conversei com um dos coordenadores do PAC na época, e ele estava me explicando que, por uma regra do governo federal, que o governo federal escolheu, não teve R$1 de dinheiro do orçamento da União para estádio. Então não teve essa dicotomia, tirou dinheiro daqui para pôr ali. E, em contrapartida, esse boicote histórico à saúde, como o senhor bem explicou aí, tirou muito dinheiro da saúde e a possibilidade de que a saúde hoje estivesse muito melhor preparada. Eu queria... Alô, deixa eu te passar uma informação a mais, que o coordenador do PAC talvez não tenha te passado. Primeiro é isso, né? Não saiu nenhum recurso do orçamento federal para a construção de estádio. Não saiu nem recurso público. O que teve foi empréstimos para o setor privado, mas que não oneravam o orçamento da União. Mais do que isso, os governos estaduais, para pegarem empréstimos do BNDES para qualquer ação, inclusive, eventualmente, para garantia de investimento privado, de PPPs que foram feitos para a construção do estádio, eram obrigados a pegar empréstimo, ocupar uma parte do seu limite de endividamento para construir hospitais. Então, vários hospitais foram construídos com recurso de empréstimo do BNDES e o custeio desse hospital com recurso do Orçamento Geral da União garantido pelo governo federal. Né? Então, essa... aliás, é o seguinte, em cada sede da Copa foi feita uma expansão específica dos serviços de urgência e emergência. Várias das UPAs que aconteceram foram abertas especificamente por conta disso. Um exemplo é uma UPA, a primeira UPA na Zona Leste de São Paulo, chamada UPA Dr. Sócrates, fica ali do lado da Arena Corinthians. Exatamente, está ali, né, como uma UPA que é um legado, né, exatamente mobilizada, motivada naquele período da Copa. E virou um legado para a Zona Leste. É a primeira UPA da Zona Leste. Toda a reforma no Hospital Santa Marcelina na parte de urgência e emergência também foi feita nessa época, por ser um hospital de referência a ponto locais próximos dos estádios. Em cada capital que foi sede da Copa, foi feito um investimento no serviço de urgência e emergência principal daquela cidade, com os recursos do governo federal, que serviu
Gabi? Adoro essa sombra. Opa, tudo certo aí? Me avisa se está me ouvindo. Alô, alô? Oi, tô te ouvindo bem. Oi. Você está me ouvindo? Tô ouvindo ok. Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Desculpa aí. Acho que voltou um pouquinho baixo. Fala um pouquinho para mim. Alô? Agora melhorou. Não sei se você Tá ouvindo mexeu aí. bem? Tô.
Pô, a resposta estava bem legal. Dá para aumentar aqui. Alô? Oi. Quer que eu volte, então? Eu Eu volto. Você estava contando do Sócrates. Dos hospitais, não é isso? Isso. Você contou da UPA, tá? Eu falo se tem uma resposta completa. E você terminou assim, que propiciou, aí eu não sei o que você ia falar. Pode falar, vai lá. Então, vamos lá, como é que eu vou fazer essa edição? Eu vou parar na minha pergunta. Aí você me interrompe, tá. Explica aí o que mais que a gente teve que tá para além dessa história de não ter governo, não ter dinheiro do orçamento, que mais que serve de argumento aí para essa discussão? Alonso, esse papo é tão absurdo, é uma fake news tão absurda como todas as outras que são feitas. Primeiro porque eles ignoram absolutamente que mais de 60% dos leitos de UTI que existem hoje no Sistema Único de Saúde foram feitos entre 2009 e 2015. 60% dos leitos de UTI, mais de 5 mil leitos de cuidados intermediários, dos 5.800 leitos que tem hoje, ou seja, quase todos os leitos de cuidados intermediários foram feitos nesse período, entre 2009 e 2015. Mais de 2.500 leitos de UPAs 24 horas também foram feitos nesse período, entre 2009 e 2015. Então, em primeiro lugar, é uma falácia, uma fake news. Mas mais ainda, o que é absurdo? Que eles tentam fazer uma confusão entre recursos que são da União, do Ministério da Saúde, são destinados para construir, equipar ou para custear, para manter hospitais e serviços de saúde, com recursos de empréstimos para construções, PPPs, de estádio de futebol para a Copa do Mundo, que não tem nenhuma relação com o Orçamento Geral da União. Recursos que não são retirados do Orçamento Geral da União. Não à toa, durante os governos Lula e Dilma, nós tivemos um aumento de mais de 300% no valor nominal da saúde e mais de 160% no valor real da saúde. Agora, tem mais um detalhe, que isso muitas das pessoas não sabem. Um governo do Estado, que, por exemplo, precisava pegar um empréstimo do BNDES para servir de garantia para uma PPP que fazia para a construção de um estádio, né, por exemplo, um estádio de futebol durante a Copa, ele era obrigado a ocupar a parte do seu limite de endividamento com empréstimos do BNDES, da Caixa, para a construção de hospitais, de ampliação de serviços de saúde. Inúmeros hospitais, compra de equipamentos, serviços de saúde foram construídos com empréstimos obtidos pelos governos estaduais, ocupando o seu limite de endividamento. Ou seja, não tinha mais limite de endividamento possível, inclusive, para ser ocupado com a construção desses hospitais. E mais do que isso, junto com as cidades sedes da Copa, foram construídos um conjunto de equipamentos de saúde como legado, inclusive, da Copa. Pegar o exemplo da cidade de São Paulo. O estádio da Copa foi a Arena Corinthians. A primeira UPA 24 horas da Zona Leste é a UPA Dr. Sócrates, do lado ali da Arena Corinthians. Exatamente um serviço de urgência e emergência, que é um legado para a população que ultrapassa o período da Copa, a primeira UPA 24 horas da Zona Leste. A reforma do setor de urgência e emergência do Hospital Santa Marcelina, ali na Itaquera, na Zona Leste, é a mesma coisa, que é o principal hospital de referência para urgência e emergência, para alta complexidade de toda a Zona Leste. A reforma do setor de urgência e emergência foi feita com recursos exatamente pensando na cidade sede da Copa. Isso aconteceu em Salvador, isso aconteceu em Recife, isso aconteceu em Natal, isso aconteceu em Manaus, isso aconteceu em Cuiabá, aconteceu em Porto Alegre, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Né? Em cada cidade sede da Copa, em Brasília, teve um investimento específico de reestruturação do principal hospital de urgência e emergência público do SUS, como legado, inclusive, um dos legados que ficaram do fato do Brasil sediar a Copa do Mundo. Então, é uma tentativa absurda de tentar, né, exatamente daqueles que foram contra a manutenção da CPMF, que tiraram mais de 40 bilhões de reais de recursos da área da saúde com o fim da CPMF. Né? Seja o DEM, seja os partidos que eram de oposição ao presidente Lula, seja o Bolsonaro, que votou contra a manutenção da CPMF, foi a favor da retirada desse recursos da saúde, seja a Fiesp, através da campanha que fez. Né?
Então, aqueles que votaram contra a CPMF, aqueles que votaram contra, né, a destinação dos recursos do pré-sal para a área da saúde, que foi, logo depois do golpe apresentar Dilma, uma das primeiras coisas a serem aprovadas pelo Congresso Nacional foi a quebra definitiva dos recursos do fundo do pré-sal. Ou seja, aqueles que aprovaram o congelamento por 20 anos do teto de gastos, né, da área da saúde, que tirou mais de 22,5 bilhões de reais, como, por exemplo, o atual ministro Bolsonaro votou a favor do congelamento, o Bolsonaro votou a favor do congelamento, são aqueles que tentam fazer uma fake news sobre hospitais, né? Se tem um hospital que nós diminuímos leitos durante o governo Lula e Dilma, foram os hospitais manicomiais. Fechamos, sim, mais de 17 mil leitos manicomiais, que era uma indústria de ganhar dinheiro em cima da loucura e do sofrimento dos outros. Legal. Acho que está bem respondida essa. Exato. E agora eu queria de novo te agradecer e queria abrir primeiro para você contar como que as pessoas que querem acompanhar, por exemplo, essa reunião de amanhã, como que elas podem acompanhar, como as pessoas podem receber os plantões do coronavírus, que estão fazendo sucesso aí, que você está mandando diariamente, e acompanhar o seu trabalho nas redes. E também, Padilha, diz sinceramente, você acha que está ficando esse susto mundial, toda essa dor, todo esse luto, está deixando algum legado para chamar atenção para a importância do SUS? Alonso, primeiro eu quero agradecer a gentileza, essa oportunidade do Instituto Lula, da gente poder conversar, dialogar sobre isso, né? No momento onde se chama tanta atenção o Sistema Único de Saúde. Outro dia eu estava brincando com o Suplicy e disse para ele: Suplicy, tem duas coisas que o mundo está aprendendo com essa pandemia do coronavírus. Que precisa ter renda básica e cidadania para todo mundo e que precisa ter sistema único, público, sistemas nacionais universais da saúde como o SUS. E que o SUS precisa ser fortalecido no Brasil, porque o SUS é uma luta permanente nossa. Nós temos muito orgulho da criação do SUS, mas nós reconhecemos que o SUS precisa ser fortalecido, precisa ter mais recurso, vamos formar mais profissionais voltados para a saúde pública no país, com características mais vinculadas à saúde pública, precisamos ter mais tecnologia, a gente precisa avançar muito no Sistema Único de Saúde. E eu torço e vou lutar muito para isso, que esse seja um dos conceitos fortalecidos nesse momento da pandemia do coronavírus. Acho que em cada canto do mundo está se fazendo um profundo questionamento do porquê a saúde ter virado uma mercadoria em vários países, do porquê a fragilização ainda dos sistemas nacionais públicos. Desde liberais, convictos, contrários aos sistemas públicos, como o primeiro-ministro britânico, que outro dia fez um agradecimento público ao Sistema Nacional Público Inglês, que é uma conquista pós-Segunda Guerra Mundial, uma conquista da luta dos trabalhadores, do movimento sindical, do Partido Trabalhista Britânico, né? Transformou num patrimônio do Reino Unido, certamente o Sistema Nacional Público mais tradicional que nós temos, né? E uma inspiração para vários sistemas, inclusive o Sistema Nacional Público brasileiro. Então, desde um reconhecimento por parte do primeiro-ministro britânico até um reconhecimento por parte de boa parte da população dos Estados Unidos, que não dá para os Estados Unidos viverem com o sistema privado como vivem hoje, né? Teve uma situação que chegou a ser ridícula, o porta-voz das Forças Armadas Americanas tentando explicar por que eles botaram 23 aviões para buscar insumos, máscaras, respiradores na China, trouxeram para os Estados Unidos e entregaram para empresas privadas americanas fazer distribuição e venda nos hospitais. E os jornalistas questionando isso, mas como o Estado vai lá, as Forças Armadas vão lá, buscam os equipamentos, trazem para cá e passa para as empresas, a compra para as empresas, e ele dizendo o seguinte: a gente tem que admitir que a gente não tem a menor noção de como é que faz a logística de distribuição desses equipamentos dos hospitais, como que trata com os hospitais, pela ausência total no sistema público coordenado na área da saúde nos Estados Unidos. Então eu torço e vou lutar muito para isso, que o SUS saia fortalecido.
que as pessoas que passaram a vestir colete não tirem esse colete nunca mais, né? Que tenham atitudes práticas de fortalecimento do SUS. E eu acho que esse é um debate, né? O fortalecimento do Estado, do papel do Estado como indutor da economia, do Estado como regulador de várias atividades econômicas, inclusive da área da saúde, e do Estado como promotor de uma redução da desigualdade. Eu sempre digo, Alonso, para mim ser de esquerda é você lutar por um mundo menos desigual e mais diverso, né? E que a defesa de um Estado que reduza a desigualdade, que promova a diversidade, tem tudo a ver com a cara do Sistema Único de Saúde. Então, tem sido um período de muita luta, mas eu acho também um período de reflexão para todo mundo. Todo mundo deve estar refletindo aí na sua casa, né, nas mudanças da forma de organização do nosso trabalho, na convivência com a nossa família, né? E que daí saia um mundo menos desigual, mais solidário, né? Tem uma inscrição das milhões de caixas de máscaras cirúrgicas encaminhadas pelos chineses como doação para os italianos. Na caixa estava escrito: somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Que essa pandemia signifique também um momento de mais solidariedade, de mais cooperação entre os países, da gente perceber que só é possível enfrentar uma pandemia como essa com a resposta de cooperação global. Eu fico imaginando, Alonso, se o presidente Lula fosse o presidente da República hoje, ele ia pegar o Banco dos BRICS, que foi uma criação, uma articulação dos governos Lula e Dilma, criar um fundo garantidor lá no Banco dos BRICS, para que a gente pudesse trazer equipamentos, insumos da China, da Índia, da onde for necessário, né? E primeiro momento da pandemia, chamar uma reunião da Unasul, dos países da América do Sul, para coordenar as ações dos países da América do Sul, e nesse momento, porque não é possível, não consegue controlar a pandemia na América do Sul sem uma ação coordenada entre os países. Senão você vai achatar a curva aqui, vai crescer a curva no outro país, vai ter 2, 3 ondas de crescimento, porque ou você coordena entre os países da América do Sul, imagino, né, o presidente Lula podendo fazer isso, convocando a Unasul, criou a Unasul Saúde, né, instrumentos de cooperação decisivos, criou o BRICS Saúde, instrumentos de cooperação decisivos e fundamentais que, infelizmente, a gente não tem nesse momento para utilizar nessa pandemia. E eu torço e vou lutar para isso, que a gente saia com um mundo menos desigual, mais diverso, com maior noção do papel do Estado, com uma solidariedade carregando e liderando a mobilização das pessoas e com maior cooperação internacional. E estou lutando no dia a dia, Alonso, não só como alguém que é deputado federal hoje, mas como alguém que é médico infectologista e que está muito dedicado a orientar as pessoas. Então, quero também colocar à disposição do pessoal, quem quiser ter alguma dúvida, algum contato, é só mandar um zap para o 011 975 4398, que você vai ser cadastrado para receber nosso plantão diário de quem tira dúvidas. Hoje, o plantão foi dedicado às pessoas com deficiência. Cada dia nós estamos tratando de um tema importante. E acompanhe a gente nas redes sociais, o @padilhando, quem não acompanha, e vale muito a pena acompanhar no site da Câmara dos Deputados a Comissão Externa das Ações de Prevenção e Cuidado ao Enfrentamento ao Coronavírus. É bem interessante isso, Alonso. Foi uma surpresa, é o meu primeiro mandato como deputado federal. Foi uma surpresa dos vários instrumentos que a Câmara tem de acompanhamento do que acontece na Câmara, para o cidadão poder acompanhar. Os sites, todas as sessões são transmitidas, então você pode assistir a sessão, pode mandar pergunta para a sessão, as falas dos parlamentares ficam gravadas, você pode, se quiser falar buscar todas as falas do Padilha no plenário, você consegue puxar, todas as falas nas comissões você consegue puxar, e amanhã, quarta-feira, dia 15 de abril, vai ter um debate importante a partir das 14 horas na comissão aberta a todos. Então, um grande abraço, viu, Alonso? Legal. E eu vou reforçar que a gente no Instituto Lula... Aqui, ó. Se cuida. A gente no Instituto Lula está replicando todos os plantões do coronavírus na Rádio Lula, que é o nosso podcast. Obrigado, Padilha. Até mais. Um abraço. Tudo de bom.